Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando na exposição do livro de Gênesis, capítulo 29, 30 e finalizando no capítulo 31. Amém? Capítulo 29, a partir do versículo 1, do 1 ao 5, na verdade. Aqui vimos que os filhos do Oriente não eram cananeus. Os pastores naturalmente utilizavam o poço. Jacó conheceu Raquel diante de um poço, da mesma forma que o servo de Abraão encontrou a esposa de Isaque num poço. Talvez, irmãos, até o local fosse o mesmo, em razão de Deus ter feito com que muitos eventos importantes ocorressem junto a esses poços. Eles se tornaram símbolo do cuidado e da bênção de Deus. O termo filho é usado aqui num sentido amplo. Na verdade, Naor era o avô de Labão e o pai deste era Betuel. Do versículo 6 a 8, está ele bem? Aqui, irmãos, ao perguntar sobre Labão, no idioma original, Jacó emprega o termo shalom, utilizado na narrativa bíblica de um modo peculiar. Quanto ao nome Raquel, é uma palavra carinhosa que significa ovelha meiga. Ela era filha do irmão da mãe de Jacó, ou seja, sua prima. Dos versos 9 a 10, estando ele, Jacó, ainda falando com ele, ou seja, os pastores, enquanto Jacó conversava, com os pastores de Labão, a aproximação de Raquel se deu como um reflexo da chegada de Rebeca ao poço há muitos anos, como vimos lá em Gênesis capítulo 24. Mais uma vez, irmãos, a sincronia de Deus foi perfeita. E aqui nós podemos até ler aí uma referência sobre Boaz e Ruth, lá em Ruth capítulo 2, versículo 3. É um texto bem interessante para dar um melhor entendimento a todo o contexto aqui de Gênesis capítulo 29, amém? No versículo 11, irmãos, e Jacó beijou a Raquel. Sem dúvida alguma, o filho mais novo de Isaque ouvira muitas vezes a história do momento em que sua mãe conheceu o servo de Abraão, junto ao poço. Jacó sabia que o encontro deles havia sido providenciado por Deus. Versos 12 a 15, porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me aqui qual será o teu salário. Neste momento, irmãos, a história tomou um novo rumo. Labão se tornou um mercador de ovelhas, um bom parceiro para Jacó, que significa aquele que vence. Leia era a irmã mais velha de Raquel. Seu nome significava bezerra selvagem e provavelmente era um termo valoroso. Dos versos 18 a 19, Jacó, irmãos, amava Raquel. Este é um exemplo bíblico raro de amor à primeira vista. Com o intuito de casar-se com Raquel, Jacó prestou serviços ao pai da jovem por 7 longos anos, o que demonstra a grande apreciação do rapaz pela moça. Versos 20 e 21. E os 7 anos foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Esta, irmãos, é uma expressão extraordinária de um amor romântico na Bíblia. Versículo 22. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. O termo hebraico traduzido como festa aqui indica que houve fartura de comida e bebida. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E Jacó entrou a ela. Aqui, irmãos, uma festa realizada publicamente para celebrar o casamento fez com que a união entre Jacó e Leia se tornasse oficial. Nos versos 24 e 25, e aconteceu pela manhã ver que era Leia,
Aqui vimos, irmãos, que somente pela manhã Jacó reconheceu quem realmente havia se deitado com ele. Deve ter sido inacreditável para o esposo e um enorme pesar para Léia. Este acontecimento, irmãos, também causou uma dor profunda em Raquel. O golpe sujo de Labão não só demonstrou desprezo da parte deste por Jacó, como também ressaltou o seu desinteresse pelos sentimentos de suas duas filhas. Toda essa situação, irmãos, evidencia que naquela época as mulheres não tinham poder e nem direito de opinião diante dessas circunstâncias. Perante esse evento deplorável, Jacó expressa ao sogro toda a sua revolta, perguntando: Não te tenho servido por Raquel? Por que me pôs e me enganaste? A palavra traduzida do hebraico, irmãos, como enganar, quer dizer agir traiçoeiramente ou trair. Jacó, irmãos, outrora enganara o seu irmão. Agora também, agora foi alvo aí, né? Tem sido enganado por Labão, como vimos aqui entre os versos 35. No versículo 26 do capítulo 29, não se fez assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Aí aqui nós vimos que na versão NVI, segundo essa versão, Labão respondeu a Jacó: Aqui não é o costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Nota-se, irmãos, claramente que Labão utilizou como justificativa para o seu ato fraudulento a tradição ou a cultura da região onde vivia. Contudo, não se sabe ao certo se o costume era esse, na verdade. Versículo 27 do capítulo 29. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos servireis comigo. Aqui Labão enganou a Jacó a fim de conseguir mais 7 anos de trabalho do genro. No entanto, irmãos, Jacó amava tanto a Raquel que acabou concordando com essa proposta. Da mesma forma que Zilpa em relação a Léia, Bila, mais tarde, geraria um filho de Jacó, com o consentimento de Raquel, por causa da esterilidade desta. Versículo 30 a 31. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Aborrecida, o Senhor, por sua graça, fez com que Léia tivesse um filho, porque ela era rejeitada pelo marido. No Antigo Oriente Médio, irmãos, a cultura valorizava somente a mulher que podia ter filhos, especialmente meninos. Embora Raquel fosse a esposa amada por Jacó, ela era estéril. Raquel desejava a capacidade que Leia tinha de engravidar, enquanto Leia almejava o amor que Jacó dava a Raquel. Versículo 32 do capítulo 29. Leia orou ao Senhor para que ele lhe desse um filho. Talvez ela tenha bradado de uma forma entusiasmada: Aqui está o filho. Quando Rubem nasceu, pois é exatamente isso que o nome dele significa, a fé de Leia é testada em seu reconhecimento que o Senhor olhara por sua necessidade e encontrara uma forma de recompensá-la. Nos versos 33, o nome Simeão celebra o fato de que Deus ouviu as súplicas de Leia novamente. Ele atendeu às orações da filha mais velha de Labão, porque observava seu trágico relacionamento com o marido. No versículo 34, tempos depois, Deus escolheria a tribo de Levi para que dela se originassem os sacerdotes do tabernáculo. Assim, o nome Levi quer dizer ligado a Deus. E finalizando o capítulo 29, no versos 35. Judá, o último dos 4 filhos de Leia e Jacó, recebeu um nome que está relacionado ou possui a pronúncia muito parecida com a palavra mais usada na Bíblia para louvor ao Senhor.
Este verbo, irmãos, é traduzido como agradecer, mas seu significado mais apropriado é agradecer publicamente. Neste versículo, Leia e Jacó vinculam o nome Judá ao louvor a Yahvé. No capítulo 30, a partir do versículo 1, a declaração de Raquel, irmãos, dá-me filhos, senão morro, remete a amargos sentimentos de inveja e ciúme. A inveja normalmente pressupõe também um acentuado sentimento de ciúme, que leva a pessoa a agir com raiva em relação a outra. A inveja de Raquel nos lembra a inveja que Sarai sentiu de Agar, por essa poder gerar filhos e ela não. No versículo 3 a 5, o desespero de Raquel fez com que ela desse sua serva Bila a Jacó, para que um filho fosse gerado, sendo considerado dela. É isso, irmãos, que no hebraico significa ter filho sobre os joelhos de alguém. Esta era uma prática socialmente aceita no Antigo Testamento, no Oriente Médio. Ela era uma forma de a esposa proteger seu casamento contra a infertilidade. Um homem podia pedir o divórcio se sua mulher não pudesse dar-lhe filhos. Versos 6 a 8. Ao nomear seu filho Dan, uma palavra hebraica que significa juiz, Raquel agradecia a Deus por ter ouvido suas súplicas e respondido a elas, fazendo-lhe justiça. O nome do segundo filho da serva de Raquel, Naphtali, o qual também foi gerado por uma mãe substituta, significa minha luta. Desta forma, Raquel reforçou a veemência de sua batalha ao competir com a sua irmã. Versículo 13 do capítulo 30, entre 9 ao versículo 13, amém? Leia estava muito feliz por causa de sua numerosa prole e deu a seu filho o nome de Asser. No versículo 14 ao 18, aqui vimos que as mandrágoras são um tipo especial de erva que as pessoas do Oriente Médio usavam para favorecer a concepção. Seu aroma é tido como afrodisíaco. A descoberta das mandrágoras por Rubem levou a uma nova disputa entre Leia e Raquel. Por fim, em troca da erva, Raquel, de uma certa forma, alugou, entre aspas, Jacó para Leia por uma noite, e Leia deitou-se com ele. O significado, irmãos, entre os versos 15 e 8 de Issacar ainda, na verdade, está sendo discutido. Em geral, o termo é interpretado como alugar. Assim, Issacar talvez queira dizer que aquele que foi alugado, pois ele só foi concebido por causa do acordo entre Leia e Raquel. Em contrapartida, Leia novamente louvou ao Senhor, porque ele mais uma vez a recompensou, dando-lhe um filho. Dos versículos 30 a 21, a palavra dotado, aquele que possui bens, no hebraico, soa mais ou menos como Zebulon. O nome deriva do significado da expressão ser exaltado. Desta forma, Zebulon quer dizer o exaltado. Amém? Versos 21, o nome de Iná está relacionado à palavra hebraica que significa julgamento. Versos 22, Deus finalmente permitiu que Raquel tenha um filho. Os três verbos usados aqui, lembrar-se, ouvir e abrir sua madre, enfatizam que a concepção é um presente do Senhor. Amém? Versículos 23. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Na sociedade, irmãos, em que Raquel vivia, a esposa sem filhos era menosprezada. Ao dar a um filho, a Raquel, Deus retirou a humilhação e a vergonha que pesavam sobre ela e deu-lhe contentamento.
O nome que Raquel deu ao filho foi José. Aí nós vimos que no versos 25, com o nascimento de José, filho de sua esposa amada, Jacó estava pronto para retornar ao seu lugar de origem. Ele sempre quis regressar a Canaã. De fato, irmãos, Deus havia prometido a ele que o levaria de volta à sua terra natal, como vimos lá em Gênesis, capítulo 28. Versos 27 do capítulo 30, Deus prometera abençoar as outras pessoas por meio dos descendentes de Abraão. Nesta passagem, irmãos, Labão reconhece que o Senhor o abençoou por amor de Jacó. Mais adiante, Deus abençoaria uma família egípcia por intermédio de José. Versículo 28, disse mais Labão: determina-me o teu salário que te darei. Essas palavras, irmãos, não devem ter soado muito bem para Jacó, dada a sua experiência anterior em tratar negócios com Labão. Jacó então confirma a bênção. O Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Labão e Jacó reconhecem que Deus foi o responsável pela prosperidade e pelo aumento do rebanho. Nos versículos 31 e 32, possivelmente, irmãos, Labão propôs que o salário de Jacó fosse os animais salpicados, malhados ou morenos, porque esses animais estavam em menor número do que os demais. Assim, mais uma vez Labão levaria vantagem no acordo. Versos 33 a 34. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Com estas palavras, Jacó assegurou a sua fidedignidade e selou o acordo. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. O negócio então estava fechado. Amém? Versículos 35 e 36 do capítulo 30. 3 dias de caminho representava, irmãos, uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. Essa era a distância que separava os rebanhos de Jacó e de Labão. Desta forma, eles não corriam risco de os animais se misturarem. Jacó continuou a cuidar dos rebanhos de Labão. Jacó colocou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro descascadas junto aos bebedouros para ver se os animais do rebanho nasciam listrados, salpicados e malhados. De fato, irmãos, Deus abençoou Jacó como havia prometido. Jacó adicionou os animais salpicados, malhados e listrados ao seu rebanho, conforme o acordo que fizera com Labão. E finalizando o capítulo 30, entre os versos 41 e 43, aqui vimos que as varas eram símbolo do desejo de Jacó, de que Deus o abençoasse, fazendo com que os animais do rebanho de Labão concebessem crias salpicadas, listradas e malhadas. Deus revelou em um sonho que faria tudo aquilo, como vimos lá um pouco atrás, no versículo 10. E Jacó se tornou um homem muito rico. Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 1. Com inveja da prosperidade de Jacó, os filhos de Labão acusaram de ser desonesto. No versículo 2, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Jacó percebeu que o sogro já não era mais o mesmo com ele. Nos versos 3 a 6, Deus então repetiu as promessas que fizera a Jacó em Betel. Ele disse a Jacó que estaria com ele quando este retornasse à casa de seus parentes. Essa promessa, irmãos, eu serei contigo, está relacionada ao nome de Deus, Yahvé. Os versículos, irmãos, 11 a 13, descrevem essa revelação. Jacó, irmãos, lembrou aos filhos de Labão: vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Labão estava fazendo Jacó de tolo. Ele sempre mudava o salário de acordo com a sua conveniência.
Deus, porém, irmãos, favorecia Jacó a cada mudança, não permitindo que este fosse lesado pelo seu sogro. E aqui a gente pode até comparar o capítulo 31, versículo 7, com o capítulo 29, versículo 29, que nós já lemos. Faça uma comparação, porque essa comparação, irmãos, é interessante. No versículo 8, Labão fazia e desfazia os acordos à medida que olhava os tipos de animais que nasciam, mas a cada novo trato, Deus aumentava o rebanho de Jacó. O anjo de Deus equivale ao anjo da genuína divindade, como vimos aqui entre os versos 9 e 11. Deus, irmão, se revelou a Jacó em um sonho. Deus chamou Jacó pelo nome, que significa ele vence. No passado, Jacó alcançou aquilo que almejava, a bênção de Isaque, enganando o pai, fingindo ser Esaú. Contudo, Jacó conseguiu uma grande prosperidade, porque Deus o abençoou o trabalho honesto dele. O Senhor se identificou, irmãos, com o mesmo Deus que revelara a Jacó em Betel. Raquel e Leia concordaram que era adequado. Bom dia, amados irmãos. Dando seguimento ao capítulo 31, a partir do versículo 14, amém? Aqui vimos que Raquel e Leia, irmãos, concordaram que era adequado deixar a casa de seu pai, apesar das amarras culturais que, em outra situação, fariam com que elas continuassem integrando o clã de Labão. Versículo 15 do capítulo 31. Ambas filhas que ressentiam da maneira como o pai as vendera. Além disso, elas tinham plena certeza de que tudo o que Deus havia tirado de Labão pertencia a elas por direito. Versos 16 a 19 do capítulo 31. Tendo em vista, irmãos, que Raquel furtou imagens de ídolos do pai, a família de Labão, embora cresce no Deus de Abraão, era politeísta, ou seja, eles admitiam muitos deuses. Naquela cultura, irmãos, a posse dos ídolos do clã assegurava à pessoa direitos como herdeiro principal. Raquel provavelmente não roubou tais imagens a fim de adorar tais ídolos, mas sim para assegurar para Jacó ou José os direitos como principal herdeiro de Labão. No entanto, a bênção de Deus era mais importante para Jacó do que qualquer privilégio decorrente do fato dele ser considerado herdeiro de Labão. Nos versículos 20 a 21 do capítulo 30, neste contexto, irmãos, quando o nome de um rio não é mencionado, geralmente é o Eufrates. Jacó estava prestes a repetir a viagem que fizera o seu avô e a sua avó anos antes, como Abrão e Sarai. Ele também rumava para Canaã. Labão acusou Jacó de ter partido subitamente e de ter raptado Léia e Raquel como se fossem prisioneiras. Tudo o que Labão falava era blefe, e Jacó sabia disso. Versículo 28, quando Labão disse que Jacó agiu loucamente, conferiu às suas palavras um tom de ameaça, o que novamente nos mostra duplicidade na fala do sogro de Jacó. Versículos 29. Labão revelou: O Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Aqui vimos, irmãos, que foi uma advertência divina que refreou a raiva de Labão. A principal acusação de Labão contra Jacó foi a de que este havia roubado os ídolos. Labão precisava dessas imagens para proteger a herança de seus filhos. Jacó explicou que havia deixado a casa em silêncio por causa do medo de que Labão não permitisse que ele fosse embora com sua família, e não porque havia roubado algo. Labão, então, certo de que Jacó roubara os seus ídolos, começou a procurá-los na tenda deste. Por isso, e por último, entrou na tenda de Raquel. Podemos observar, irmãos, que cada pessoa tinha sua própria tenda, uma prova de que Jacó era muito rico.
Versículos 34 e 35 do capítulo 31. Raquel escondeu os ídolos dentro da sela do camelo e sentou-se em cima dela enquanto seu pai fazia busca pela tenda. Labão não pôde pedir a Raquel que se levantasse, porque os homens deveriam respeitar uma mulher que estivesse no período menstrual. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Jacó, irmãos, indignado, declarou sua raiva por causa das atitudes de Labão. A palavra traduzida como transgressão aqui significa ultrapassar limites. Já o termo pecado quer dizer errar um alvo, como acontece às vezes com um arqueiro. Essas palavras, irmãos, são muito usadas para as ações contra Deus do que contra o homem. Versículo 37. Pôs-no aqui diante dos meus filhos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Jacó também era influente. Labão foi humilhado diante de seus servos. Sua atitude em interceptar Jacó e acusá-lo tinha de ser contida. Jacó, irmãos, por causa de suas duas esposas, serviu a Labão por 14 anos. Depois disso, ele trabalhou por mais 6 anos, apacentando os rebanhos do sogro, os quais nunca abortaram. Aqui Jacó fala de suas habilidades ao lidar com os animais de Labão, isso por causa da bênção de Deus sobre ele. Versículos 39 ao 41. Jacó sempre foi honesto com Labão, por isso não achava justo que o sogro o acusasse de qualquer delito. Além disso, Jacó fez menção às mudanças de salário que Labão determinava para ele. Labão considerava os filhos de Jacó uma extensão de sua própria família, da qual ele se via como patriarca. Versículo 44 do capítulo 31. O concerto feito nesta situação, irmãos, era um trato entre duas partes iguais. A palavra testemunho se refere a uma lembrança permanente de um pacto importante ou a um depoimento que poderia ser usado em um tribunal. Versículo 45 a 48. Aqui vimos, irmãos, que Jacó, pela segunda vez, usou uma pedra como coluna, ou seja, como um memorial. Em Betei, no caminho para Harã, ele o fizera para marcar o lugar onde Deus havia falado com ele. Pouco tempo depois, o patriarca erigiu outra coluna em Betei. Além do pilar, José e seus irmãos construíram um monte de pedras para selar o acordo. Homens realizaram uma refeição ao lado deste monte. Nesta ocasião, Jacó e Labão comeram partes dos animais que foram sacrificados para selar o trato. Versículos 47 a 48. Labão chamou um monte de pedras de Jegar Seaduta, uma expressão em aramaico. Jacó, porém, nomeou o lugar de Galiede, uma palavra hebraica. A expressão que Labão usou é a única em aramaico no livro de Gênesis. Além disso, irmãos, mesmo sendo uma situação bastante séria, podemos considerar no mínimo curioso o fato de dois homens que estão concordando darem nomes diferentes ao lugar e aos símbolos do acordo, uma coluna e um montão. Eles estavam mesmo em condições de concordar em alguma coisa? Aí fica essa pergunta no ar, amém? Versículo 49, Mispa significa torre de vigia e relaciona-se com a palavra hebraica que quer dizer observar. Deus, irmãos, mantinha seus olhos fixos nos homens para fazer com que eles honrassem o acordo. É difícil entender, irmãos, o que se passava na mente de Labão. Nesse versículo, o 50, ele aparece para mostrar muita preocupação com o bem-estar de suas filhas. Em outros momentos, ele demonstra não se importar nem um pouco com elas. Quer usá-las apenas para se beneficiar. Aqui não parece diferente.
Labão evoca Deus como testemunho do acordo selado com Jacó. Este é o ponto crucial do versículo. Eles, por si só, não poderiam vigiar um ao outro, mas o Senhor estaria observando a ambos. Versículos 51 e 52 do capítulo 31. O montão e a coluna eram lembretes do pacto entre Jacó e Labão. Nenhum dos dois poderia ultrapassar estes marcos e atravessar para o lado oposto com o objetivo de prejudicar o outro. As palavras do juramento de Labão indicam que Abraão, Naor e Terá adoravam o Deus de Abraão. Provavelmente, irmãos, a família acreditava no Senhor como o único Deus que estava acima de todas as outras coisas, o que configura a prática do monoteísmo. Finalizando então, irmãos, o capítulo 31, nos versículos 54 e 55. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha. Em Gênesis, irmãos, este é o único registro de Jacó oferecendo um sacrifício em adoração. E aqui você pode comparar, irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 7 ao 8, a Gênesis capítulo 22, versículo 13. Esse é uma comparação muito interessante para entendimento de todo o contexto lido até o momento. E convidou, irmãos, seus irmãos para comerem pão, e passaram a noite na montanha. O ato de fazer uma refeição juntos selava um acordo, como vimos lá em Gênesis, capítulos 26, versículo 30. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 29, 30 e 31. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro abençoado, maravilhoso e edificante, que é o livro de Gênesis. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade.